Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sou o professor José Donizete de Souza, do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e membro do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nessa manhã, tenho a honra de conduzir o quarto e último dia do colóquio Educação para o Humanismo Solidário, organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas e também pela Pastoral Universitária da nossa universidade. À luz do tema da campanha da fraternidade desse ano, 2022, Fraternidade e Educação, procuramos analisar o papel das ciências humanas na educação integral do ser humano e como a universidade pode contribuir para uma educação para a sustentabilidade. E ainda, marcados por um contexto de pandemia, refletir sobre os desafios que essa nova realidade traz para o panorama educacional atual. Recebemos na segunda-feira o reverendíssimo senhor padre João Batista Gomes de Lima, diretor-presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Na terça-feira, recebemos o professor Dr. Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. Ontem, acompanhamos a conferência do professor Dr. Roberto Donato da Silva Júnior, pesquisador da Unicamp, e para o encerramento desse colóquio, receberemos nessa manhã a querida amiga professora doutora Eliette Aparecida de Godoy, docente e diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nesse momento, vamos fazer uma reflexão, uma oração inicial, para a qual eu convido todos. E, como o nosso tema hoje é educação, eu trouxe aqui uma oração do educador. Obviamente que a campanha aborda a educação de maneira ampla, a campanha da fraternidade, mas na discussão de hoje, desafios da educação para o período pós-pandemia, trazemos aqui na oração os educadores do nosso país, dos diversos níveis de ensino, da educação básica, da educação superior, lembrando também das famílias preocupadas com a educação dos seus filhos e também das próprias crianças. Mas aqui, uma educação do educador. Senhor Jesus, ensina-nos a perguntar aos nossos alunos: o que vocês conversam pelo caminho? Quais são os temas significativos para vocês? Ilumina-nos para que as suas respostas sejam escutadas pelo nosso currículo. Dá-nos criatividade para lhes oportunizar experiências significativas, para que sejam felizes e se tornem pessoas melhores. E que o nosso ensino deixe marcas de esperança e solidariedade no coração, na mente e nas mãos dos nossos alunos. Queremos lançar a semente que só o Senhor fará germinar. Pois Tu és o bom Deus que nos conduz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para a recepção musical de hoje, convidamos 2 alunos e estudantes da filosofia, do curso de filosofia, seminaristas da Diocese de Bragança Paulista, para nos abrilhantar aqui com 3 músicas. Chamo então aqui para a gente ouvir o canto dos nossos amigos, alunos, Christian Luan, do primeiro ano de filosofia, e o Vitor Augusto, do primeiro ano de filosofia. Salva de palmas, gente, para eles. Cantarão para nós 3 músicas significativas, muito importantes, muito belas, que tem muito a ver também com a nossa discussão de hoje. Monte Castelo, Tocando em Frente e Dias Melhores.
amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter a quem nos mata a lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e outro vai embora. Cada
ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a paz, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Muito bom, ótimo. Obrigado, Christian Luan, Vitor Augusto, alunos do primeiro ano da filosofia. Isso me lembrou aquilo que o texto da campanha fala para a gente, da educação do belo, do bom, do verdadeiro e do justo. Né? E nós, muitas vezes, alijamos a beleza do olhar, a beleza da arte, como parte da educação, né? Da educação estética. Né? Então, a educação do belo, presente numa música tão linda, as três músicas, né, tão importantes na música popular brasileira, Monte Castelo, tocando em frente com uma obra do Almir Sater, aí, e Jota Quest, Dias Melhores, com uma perspectiva de futuro, né? E a gente vai discutir isso também no nosso tema de hoje, desafios da educação no período pós-pandemia. Nossa gratidão, né? Expressamos então aí nosso carinho, nosso apreço para os dois, né, alunos nossos aí,
Christian e o Vitor Augusto e o Christian Luan. Agradecemos a presença de nossos pró-reitores, professores, alunos, ex-alunos, gestores e funcionários da PUC Campinas, da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, do Hospital PUC Campinas e do Colégio de Aplicação Pio XII, também presente aqui conosco. Convidamos a professora doutora Eliette Aparecida de Godoy, docente e diretora da Faculdade de Educação, para juntos compormos a mesa de trabalho. Por favor, professora Eliette, salva de palmas para ela. Vamos ao currículo da professora doutora Eliette Aparecida de Godoy, docente e diretora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Educação pela Universidade também Estadual de Campinas, experiência na gestão da educação básica, como docente universitária em graduação e pós-graduação na área da educação e em gestão pública, atuação como secretária municipal de educação durante 8 anos, gestora de projetos, atuação como secretária municipal de governo e planejamento da Prefeitura Municipal de Amparo durante 3 anos, experiência como docente convidada do curso de pós-graduação Lato Sensu, experiência como docente bolsista CAPES no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o famoso PARFOR, curso de Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atuou como integradora acadêmica de graduação na Faculdade de Educação na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no período de 2015 a 2017. Atualmente atua como docente e diretora da Faculdade de Educação, também na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, desde 2018. Passamos agora à conferência, lembrando que, ao seu término, haverá participação da plateia, exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas. As perguntas podem ser entregues durante ou imediatamente após o término da conferência aos assistentes posicionados nos corredores da plateia. Pelo tempo, uma questão de tempo, serão selecionadas e direcionadas à professora Eliette 4 questões. E nós vamos discutir aqui. Convidamos, então, a professora doutora Eliette Aparecida para proferir a conferência Os Desafios da Educação Pós-Pandemia, e estarei junto com ela aí na mesa. Bom dia a todos e todas. Eu quero, de antemão, agradecer a esse convite. Uma grata surpresa pela deferência, pela possibilidade de compartilhar, socializar com vocês aqui algumas coisas que, no cotidiano, a gente vai refletindo, vai pensando e nem sempre tem oportunidade de compartilhar, Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Assim, considero que é um desafio, Já vamos começar falando sobre desafios, mas o primeiro desafio é o meu próprio, De uma responsabilidade imensa depois de uma semana tão profícua aí de debates e discussões, Vejam bem, quando a gente pensa sobre educação, sempre nos remete ao nosso compromisso individual, muitas vezes, Mas quando nós nos colocamos aqui hoje para pensar educação, estaremos fazendo um exercício de pensar a educação, para além daquilo que nós vivenciamos no cotidiano.
Então, eu lanço aqui o desafio para vocês, né, de estarmos pensando na educação para além daquilo que nós pensamos no nosso cotidiano. E eu vou falar sentada ali, tá? Sou pequenininha, talvez vocês não me enxerguem muito bem, mas se eu ficar aqui, eu vou ficar muito presa. Se eu for ali, eu não tenho microfone. Então, eu vou falar sentada. Se vocês considerarem que não está legal, a gente muda a forma de fazer, tá bom? Então, dá licença. Tá, legal. Bom, felicidade é nossa dentro dessa instituição, né? Termos um grupo que mobiliza, que trabalha em prol, né, de refletir sobre aquilo que fazemos, né? Afinal, estamos numa instituição educacional. E, para além disso, refletir e pensar a educação dentro de uma missão que é muito cara para todos nós. Então, esse colóquio, Educação para o Humanismo Solidário, ele traz a nós muita responsabilidade, né? Traz para nós um empenho e, diria que mais que responsabilidade, uma corresponsabilidade, tá? Então, fomentar a reflexão sobre os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, social e cultural, contextualizado em tudo aquilo que nós temos vivido nesses últimos anos, é extremamente relevante, extremamente importante. E, para começar, então, eu resgato uma fala do Papa Francisco, em que ele diz que dialogar sobre o modo como nós estamos construindo o futuro do planeta e sobre a necessidade de investir os talentos de todos, porque toda mudança precisa de uma caminhada educativa para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora. Eu acho que isso representa esse evento, esse esforço, essa mobilização que se faz representar pelo evento, mas que é algo que a instituição tem buscado no decorrer, né, do seu cotidiano. Então, a importância do diálogo, a importância de nós construirmos passo a passo na nossa caminhada, né, as mudanças, e não de qualquer forma, né, não de qualquer jeito, mas a partir do diálogo e com o compromisso com a questão do desenvolvimento social, com a questão do desenvolvimento econômico, com a questão da cultura, como bem lembrou e como bem foi representado aqui pela apresentação maravilhosa dos meninos. E o Donizete adiantou uma coisa assim super importante, né? O cotidiano nem sempre é marcado pela valorização da formação do indivíduo, do ser humano, integrando a arte. O cotidiano, eles nos coloca muitas vezes numa imersão de uma busca constante de fazer, de fazer, de fazer, e o pouco sentir e também, né, a perspectiva do pouco pensar. Então, mobilizar o sentir e o pensar traz outro significado para a vida, traz outra reafirmação do sentido de humanização. Então, começo por aqui falando dessa importância. Bom, para começar, eu diria que nós vamos começar a falar sobre desafios da educação pós-pandemia. Não dá para que a gente não reconstitua, né, um pouquinho o que nós vivemos nesses últimos anos.
né? Nós vivemos, eu acredito, que marcados por um ciclo, e um ciclo que trouxe transformação. Transformações essas que nem sempre foram as desejáveis, transformações que deixaram marcas, né? Transformações que nós não imaginávamos viver. Mas os ciclos de vida e a suposta transformação, acredito que se constituem processos impostos ou não, né? E implicam em reavaliação de valores, paradigmas, visão de mundo, e principalmente se tratando de nós, seres humanos, né? Constituídos pela razão e pela emoção. A pandemia, né, impôs um ciclo de transformação nas nossas vidas que impactou todas as dimensões da vida da sociedade global. A política, a econômica, a cultural, a educacional, todos os âmbitos. Boaventura Souza Santos, já em 2000, apontou para questões bastante pertinentes. Ele disse que o pós-pandemia, ele dizia, né, já em 2000, que o pós-pandemia seria marcado por diferentes posições da sociedade. Um grupo societal queria buscar encontrar um mundo que conheciam antes. Um grupo que buscaria se adaptar às transformações vivenciadas. E ainda um grupo que intentaria, que buscaria renovar o processo até então conhecido. Que as divergências, que as inquietações, as reflexões e inovações seriam cada vez mais presentes por meio dessas diferentes representações sociais, né? Que seria, então, a partir dessas representações que consolidaria-se aquilo que se chamou durante muito tempo novo normal, e que eu prefiro chamar, né, de novo ciclo. Então, 3 questões iniciais eu coloco para nossa discussão aqui hoje, porque eu gostaria de dialogar, né? A gente não tem resposta para tudo. E talvez eu nem tenha tido a possibilidade de levantar, e nem tive essa intenção, de levantar resposta para todos os desafios que nós vamos ter que encarar no processo educativo enquanto corresponsáveis do desenvolvimento de uma sociedade. Mas alguns elementos quero trocar com vocês. Mas antes eu gostaria que todos pudessem pensar, né? No campo educacional, nós vamos buscar a educação que nós vivenciamos antes? Nós vamos nos adaptar às transformações vivenciadas? Ou nós vamos buscar renovar e inovar o conhecido e o vivido? Já se pararam para perguntar? Né? Nós aqui, dentro de uma instituição acadêmica, enquanto docentes e discentes, retomamos a nossa vida acadêmica depois de todo esse período de isolamento? E será que em algum momento nós nos paramos? Para nos perguntar o que a gente vai fazer agora? Né? Eu vou adaptar toda a minha experiência, minha vivência, né? Eu vou buscar inovar, ou eu vou querer voltar a viver da mesma forma que vivia antes? A academia, ela vai ser
a mesma que nós vivenciamos antes? Tenho certeza que cada um tem uma resposta, ou um conflito interno, porque eu me vi num conflito interno. Me vi num conflito, né, ao pensar sobre isso, porque é que a gente tem sempre uma necessidade de querer conservar aquilo que já conhecemos. Porque é que a gente nunca se arrisca e porque é que a gente não admite muitas vezes que as rotas precisam ser diferentes. E que ao aceitar rotas diferentes, a gente traga novos sentidos, novas formas de sentir. Talvez a gente tenha a resposta do que fazer para conquistarmos dias melhores. Né? Então, começamos por entender que a resposta a cada uma dessas questões, elas implicam para todos nós, em escolhas, em definições, em ações distintas, posicionamentos. E isso requer tempo para pensar. Requer não trabalharmos, não estudarmos, não nos movermos no automático. Isso eu trago para vocês porque nós estamos imersos numa cultura que tem nos conduzido, né, a fazer, a dar respostas, e muito pouco a pensar. Temos aqui filósofos, né, na plateia, e talvez os filósofos possam desenvolver e tratar melhor essa ideia que aqui eu coloco. Né? Porque o que nos faz diferentes? O que nos torna humanos? Que sentido tem a humanidade? A humanidade ela é constituída por uma característica que nos é intrínseca, que é o pensar. E porque cada vez mais, embora de forma contraditória, né, o discurso em todos os âmbitos tenha sido: sujeito deve ser criativo, inovador, empreendedor. Mas como se tornar criativo, inovador, empreendedor, se não temos a possibilidade de pensar? Se não assumimos que pensar tem que ser a mola propulsora de qualquer fazer. Né? Fazer, mas a partir de um nível de consciência, a partir de uma perspectiva de sentido, significado, para onde estamos indo. Até para que a gente pare para pensar, né? O que é e como eu tenho conduzido todos os dias da minha vida. A grande maioria da plateia aqui é bem jovem, né? Mas a outra parte da plateia que, junto comigo, representam uma geração com maior tempo de vida, sabe muito bem que o processo e o nosso tempo de vida é algo, não sei usar o termo específico, mas é algo muito sutil no que diz respeito ao tempo. Que tempo é esse?
Que tempo é esse? Então, o estar, o fazer, o ser, o sentir e o pensar no dia de hoje é que é futuro. Né? O contraditório também está aí. Nós buscamos o ideal lá na frente, o futuro, mas o futuro é hoje. O futuro é hoje. Tá? Então, feita essa provocação, conseguiram parar para pensar em que grupo vocês se enquadram? Né? Vocês querem voltar a viver como se nada tivesse acontecido? Vocês querem se adaptar ao que está posto pós-pandemia? Ou vocês acreditam ser necessário uma nova forma de ser, de fazer, de viver? Nunca nos foi tão exigido como nesses últimos 2 anos, né? O nosso reconhecimento ou o nosso autoconhecimento, nossa autoapreciação, nosso autocuidado com relação à nossa saúde física e mental. Nunca foi tão exigido que nós nos compreendêssemos melhor dentro da diversidade humana, reconhecendo as nossas emoções, as emoções dos outros, mas não suficientemente só reconhecer, mas compreender, construindo autocrítica e capacidade para lidar com essas emoções, né? Nunca foi tão exigido de nós exercitarmos a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a busca da cooperação, o autorrespeito e o respeito ao outro. Nunca foi tão exigido de nós o acolhimento à diferença. E nunca foi tão exigido de nós a reflexão contra o contraditório presente em nossas vidas sociais. Né? O contraditório entre o desejo, o contraditório entre o fazer, o contraditório entre o sentir. O contraditório nunca esteve tão fortemente presente nesses momentos. E por mais intenso, doloroso, desafiador, conflituoso que tenha sido esse ciclo, para a gente pensar nos desafios educacionais, nós não podemos pular esse período como se nada tivesse ocorrido. Né? Não é um momento que simplesmente a gente precisa esquecer. Não. Ele tem que estar presente todos os momentos, porque se nós nos colocarmos nessa perspectiva do esquecimento, a gente de novo retoma a questão do contraditório e assumimos que vamos seguir em frente nos adaptando a tudo que está aí. Bom, quando eu digo isso, todo mundo tem uma certa clareza de qual é a minha posição, a que grupo societal eu me encaixo, né? Tenho lutado todos os dias para não me conformar com aquilo que foi. E que, portanto, eu não acredito que as coisas possam simplesmente dar continuidade como se não tivesse ocorrido. Também não acredito que a gente tenha que se adaptar à complexidade que esse processo trouxe durante todo esse ciclo para uma sociedade como um todo. Não posso olhar para as questões que foram desdobradas a partir disso e achar que eu só tenho que me adaptar a isso. Então me resta fazer o quê?
pensar em formas coletivas, cooperativas, de enfrentar, minimizar, mitigar todas as mazelas que esse ciclo deixou. E é claro, como nós não somos super-heróis, né? Eu não sou uma superwoman, me cabe, pelo menos, no campo no qual eu atuo, né? Num ponto específico, campo da educação. No campo da educação, me cabe ajudar a pensar de forma colaborativa como é que a gente enfrenta essas questões todas, né? Então, é partir do vivido, a busca de consciência, né, do que poderemos dar passos e que passos para transformar uma realidade, né? Uma realidade que, no primeiro momento, enquanto concepção, sendo coerente com aquilo que nós buscamos em termos de humanização, né, é, pelo menos, compreender como é que nós podemos, de alguma forma, contemplar as nossas relações, a convivência humana, as interações, como é que eu posso tratar e abordar aquilo que emergiu enquanto forte potencial para que a gente reconhecesse o que estávamos vivendo, que é a desigualdade social. Todo mundo, né, pôde assistir o quanto foi evidenciado todo esse contexto, a grande, mas a grande dificuldade que nós vivemos em sociedade em questão de diferença, né? A desigualdade ficou evidente. E como a gente não vai fazer nada a respeito disso? Quando falamos de educação, aqui, com certeza, além da pedagogia, nós temos acadêmicos que estão se formando em licenciatura e que terão como missão a formação de indivíduos lá na educação básica. A educação básica pública, por exemplo, foi assolada com esse processo. E o que nós vamos fazer para mitigar? O que nós vamos fazer, né? Vamos continuar dando aula como se nada tivesse acontecido? Vamos fazer a escolha da comodidade? Então, isso é importante, né? Ninguém gosta de se sentir angustiado, né? Mas eu, nesse tempo de experiência de vida, percebi uma coisa. Quando nós não nos angustiamos com algumas coisas, significa que a gente está alheia a elas, né? Então, uma coisa é a gente se indignar e fazer a indignação, deixar que essa indignação passe rapidinho. Mas mais do que indignado, eu acho que é preciso sentir mais para que a gente consiga se mobilizar, pelo menos para cumprir um papel que nos cabe dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso contexto, né? Paulo Freire já falava que a educação não muda o mundo, né? Mas elas mudam as pessoas e essas pessoas mudam o mundo. Então, quando a gente se mobiliza dentro do nosso contexto, com certeza
essa mobilização, ela reverbera de alguma forma. Ela reverbera de alguma forma. Bom, para falar dos desafios, é preciso também que a gente pare para pensar, né, em instituições, em contextos, em grupos, e a que grupos nós vamos aqui nos referirmos quando falarmos dos desafios em educação. Não podemos deixar de falar, né, da sociedade como um todo, porque educação também é responsabilidade da sociedade como um todo. E aí entra o contexto, né, político. Uma educação não se faz sem política. Não a política, ou melhor dizendo, não a politicagem, mas a política efetivamente, que é a definição, a escolha, o direcionamento, o investimento, né, para o desenvolvimento de uma sociedade. E educação é uma política social. Então, temos que pensar que para superar desafios, essa sociedade também tem um papel significativo e importante, posicionamento político. A instituição formadora, seja ela no nível básico, seja ela no nível superior. A comunidade discente, né? E a comunidade docente. Essas dimensões, esses contextos, esses representantes, né, da sociedade, são eles que deverão enfrentar os desafios. Mas esses desafios, né, mais uma vez trazendo a questão do contraditório, não são vistos por todos do mesmo jeito, né? A sociedade não vê do mesmo jeito que a comunidade discente, não vê do mesmo jeito que a comunidade docente, talvez não veja do mesmo jeito que a instituição formadora. Tá? Existe uma grande dificuldade de aproximações com relação aos valores, com relação aos paradigmas, com relação às crenças, e por que não dizer uma palavra muito mal, um termo muito mal utilizado hoje, né? Ideologias. Então, os conflitos, para se compreender quais são os desafios, eles são de ordem e dimensões bem diferentes, muito distintas. E só o diálogo, o exercício democrático, é que poderia dar possibilidade de aproximações para melhor ou de forma mais qualitativa vencermos os desafios. Porque senão, daqui a bem pouco tempo, ninguém mais falará e ninguém mais se lembrará das consequências vividas desses últimos tempos, no que diz respeito à formação humana, ao desenvolvimento do processo educacional de uma maneira mais ampla. Bom, dentre tantas necessidades de aproximações com relação a valores, paradigmas, ideologias, crenças, eu listo aqui algumas coisas, e com certeza vocês aí listam outras, né? Não é possível pensarmos quais são, ou identificarmos quais são os desafios que temos pela frente, se nós não tivermos uma leitura e não repensarmos a conjuntura social.
se nós não reconhecermos limites e possibilidades da ação nos diferentes espaços educativos, se nós não pensarmos sobre as novas formas de ensinar e de aprender, se nós não problematizarmos a massificação da tecnologia como recurso de ensino e aprendizagem. Não estou aqui negando a tecnologia, estou negando a massificação, como se a tecnologia fosse ser a solução para tudo. Pois não é. O olhar para a combinação de 3 coisas que deixaram aí, né, como consequência, a saúde, o bem-estar, a formação, a atenção especial à saúde mental dos alunos, não só dos alunos, dos docentes, dos gestores e demais profissionais. Todos nós fomos impactados, alguns com maior resiliência, outros com menor resiliência, mas essa marca está posta dentro das instituições, dentro do contexto educacional, e é preciso ser repensado. O comprometimento com a formação e aprendizagem, como é que nós mobilizamos ou compreendemos ou nos aproximamos da compreensão de como os jovens têm se comprometido com a sua formação, com a sua aprendizagem. A promoção do protagonismo desses jovens na sua trajetória de formação. Um equilíbrio entre a razão e a emoção no processo educativo. O acolhimento e a inclusão. Então, o fazer educação em novos tempos, pensando nas tendências da educação colocadas para o século XXI, está posto, está colocado, né? A utilização dos dispositivos e dos recursos tecnológicos digitais, os modelos de educação híbrida, isso tudo está posto como tendência. Mas que sentido vamos trazer para essas novas tendências? Como essas novas tendências poderão, de fato, impactar naquilo que parece ser desejável? Mas o que é desejável? Será que nós já sabemos? Temos clareza? O que é que nós precisamos? Um outro grande desafio, eu me remeto a uma citação de Paulo Freire, que, trabalhando com os alunos, revisitando a obra de Paulo Freire com os alunos, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários a uma Prática Educativa, me deparo e repenso de novo, né? Paulo Freire ele vai nos colocar uma questão filosófica. Ele nos diz assim: é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico, o velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição. Então, quando eu me deparei novamente com essa citação de Paulo Freire, eu me reporto à nossa realidade hoje. E uma das grandes questões na política educacional brasileira e no fazer educação no contexto brasileiro sempre foi
essa contradição entre aquilo que é possível conservar e aquilo que é necessário inovar. Os nossos desafios começam por aí. Como é que nós podemos trazer à nossa realidade atual elementos tão importantes, ao mesmo tempo não desconsiderando o processo histórico social? Uma construção. Aliás, afinal, né, está posto para todos nós que a escola é responsável pelo conhecimento historicamente, né, construído. Olha de novo o contraditório. Bom, o pensar certo, a partir daquilo que entendo, trazido pelo Freire, ele deve se referir ao uso consciencioso da nossa capacidade de pensar, de encontrar sentido para a transformação. E eu vou concluindo dizendo o seguinte: não tem respostas exatas, né, para os grandes desafios. Nós precisamos identificar quais são esses grandes desafios. Nós precisamos dar sentido a esses desafios, senão serão práticas inócuas. Serão práticas que não atingirão aquilo que, de fato, em termos de discurso, nós tantos desejamos, né? Então, do vivido à consciência é que poderemos dar os passos para a melhor compreensão do espaço humano de convivência, das interações, das desigualdades, dos conflitos, dos desafios e angústias que vivemos e testemunhamos durante esse período, e que nos cabe, de alguma forma, contribuir para alterar, para mudar. E eu concluo agradecendo o convite, esperando que tenha suscitado, né, algumas possibilidades aí de discutirmos, debatermos, tecermos críticas e pensarmos juntos, né, agradecendo imensamente a possibilidade de estar aqui nesse dia de hoje. E trago aqui o versículo do livro 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E isso só é possível a partir também do pensar, né? Papa Francisco coloca para nós que a missão de educar cada pessoa na sua integralidade, né, é pensar sobre cabeça, mãos, coração e alma. Que se pense aquilo que se sente e se faz, que se sinta aquilo que se pensa e se faz, que se faça aquilo que se sente e se pensa. A harmonia da integridade humana, isto é, toda a sua beleza, se encontra nisso. Então, o pensar é a minha principal colocação no dia de hoje. Ninguém vence desafios, ninguém auxilia ou colabora para a transformação sem o pensar, sem o sentido dado às nossas questões. Muito obrigada. Muito bom sempre ouvir a professora Eliette no cotidiano, no dia a dia, nos dilemas do trabalho educacional, e hoje também ajudando a gente a refletir sobre os desafios da educação no momento do pós-pandemia. A educação atinge a todos, né?
em diversos âmbitos, né, em diversas esferas, no espaço que nós estamos, como instituição de ensino, mas dos diversos espaços em que a pessoa se forma como pessoa, como ser humano. Temos perguntas aí, espero que o pessoal esteja aí. Tem perguntas? Sim. Ó, pessoal, aqui eu gostaria muito de poder trocar ideias com vocês. A sua fala, Eliette, é uma fala bastante provocativa. Me lembrou um pouquinho o pensamento do Edgar Morin, quando você falou também do Paulo Freire. O Morin fala que o mundo moderno educou... no mundo moderno, nós sempre produzimos ciência e conhecimento para a certeza, né? E nós vivemos agora num mundo pós-pandêmico que é o mundo da incerteza, né? Você acha que essa ideia de educar no mundo de incerteza nos ajuda a não voltarmos atrás à forma de educação que tínhamos, que era uma forma altamente racional, voltada para um pensamento de chegar a uma verdade absoluta, como o pensamento tecnocrático, científico do mundo moderno pensava? Donizete, eu penso que no contexto que nós vivemos, né, global, mundial, está mais do que posto que nós não temos certezas, né? As certezas, quando imaginadas, elas são desbancadas muito rapidamente hoje. Então, a ciência contribuiria muito mais se tomasse como perspectiva que nós temos que estar preparados para as incertezas. E se a gente for pensar realmente, a ciência ela vem para isso, ela deveria ter se constituído, e é para se constituir a partir do pensar as incertezas. Né? Porque se já existe uma certeza, para que haveria de ter a ciência? A ciência não é para a gente avançar? Não é para buscar respostas àquilo que a gente ainda não conhece? Então, essa perspectiva da incerteza, para mim, é uma dimensão que tem que estar inerente à ciência. E é lógico que, como educação também é uma ciência, a educação também precisa manter essa coerência. Trabalharmos com questões de incertezas. Eu fico imaginando, num curso de formação de professores, nós trabalhamos com conhecimentos, mas nós temos que preparar ou colaborar com a preparação desses alunos para as incertezas, porque todo momento as incertezas estão presentes no processo educativo, né? Se nós pensamos em transformar alguma coisa, a primeira coisa a se fazer é isso. Nós temos que aprender a lidar com incertezas, né? Para não lidarmos de qualquer forma, mas sempre respaldados em conhecimentos que podem melhor acolher a nossa forma de agir dentro do contexto específico que nós atuamos, né? Ótimo. Várias perguntas. Muito bom. Feliz aqui com as perguntas. Eu estou até aqui, tá? Vamos começar. Vamos nessa. Uma pergunta que a pessoa colocou, o jovem colocou o nome, o Rodolfo, da filosofia. O excesso do pensar, o excesso do refletir, o excesso do dialogar na academia não estaria embotando a ação do estudante? A pandemia nos ensinou que ser é fazer de maneira mais trágica possível. Qual a estratégia pedagógica que sustentaria o movimento dos alunos de graduação de Ciências Humanas, que levasse a cultura e a universidade para comunidades exteriores, né?
e aprendessem com a linguagem da vida real. Acho que tem 3 elementos aí, né, Estratégia Donizete? Rodolfo, né? Isso. Bom, o excesso do pensar, refletir e dialogar, né, na academia, não estaria embotando a ação do estudante? Olha, tudo nós temos que ter equilíbrio, Rodolfo, né? Eu penso, né? Só pensar e devagar, né? Ficar divagando, não leva a nada, né? Não nos ajuda muito a construir. Mas o fazer sem o pensar também não é nada produtivo. Então, o exercício de pensar, eu acredito que é aqui no âmbito da academia que a gente exercita, que a gente, vamos dizer assim, coloca em ação. E penso, tá? Que, né? A academia, ela não deve, não acredito que deve estar se excedendo nessa perspectiva do pensar. E no seu campo, né, o campo da filosofia, é um exercício essencial, penso eu, né? Com relação a estratégia pedagógica que sustentaria o movimento dos alunos de graduação das ciências sociais para levar a uma cultura universitária para comunidades exteriores. Isso eu acho importantíssimo, né? Porque como é que a gente constrói nossa visão de mundo? Como é que a gente constrói nosso posicionamento político? Como é que a gente identifica como nós podemos fazer diferença na transformação de uma realidade? Conhecendo a realidade, né? E esse exercício pedagógico de sairmos da sala de aula, né, e estarmos mais próximo da comunidade é algo essencial e que a academia tem que cada vez mais, né, promover. Isso nos coloca em contato com o mundo, com a vida, nos tira da bolha, né? Então, concordo com você e acho que a estratégia é efetivarmos experiências efetivas, né, para extrapolar os muros da universidade, extrapolar a sala de aula, tá? Não sei se respondi, Rodolfo. Certo? Vamos aqui a publicidade e propaganda. A aluna Kathleen Vitória dos Santos. A criação de projetos feitos por nós universitários para levar às instituições públicas do ensino básico é fundamental. Para que os alunos se sintam priorizados, pois é visível que, pela falta de infraestrutura no ambiente da escola, permite que esses alunos criem uma perspectiva de educação onde eles não acreditam, eles desacreditam da sua trajetória no ensino educativo. Qual a maneira que pode ser incorporada para que, ao dialogar com esses alunos, ressurja a esperança acerca da educação na vida deles? Nossa, que lindo, Kathleen. Kathleen, esse é um desafio imenso. É o sentido da escola e da educação para os meninos, hoje em dia, na educação básica, né? Eu me lembro aqui, na minha geração, a gente ia para a escola e a minha família, por exemplo, dizia, a exemplo de tantas outras, porque era uma crença naquele momento, olha, você precisa estudar. Você precisa estudar para você ter melhores oportunidades, você precisa estudar para você alcançar outras condições de vida, melhores condições de vida, você precisa estudar porque você precisa isso. Então, o sentido
do estudar e de frequentar a escola, de agregar conhecimentos que só a escola poderia nos dar, era partilhado e compartilhado no seio familiar. Mas hoje eu vejo que nós vivemos num contexto social que desfavorece a crença das pessoas com relação à educação. Então, nem sempre as famílias veem sentido, e se elas não veem sentido, elas não compartilham isso com as suas crianças. As famílias, elas têm lutado para a sobrevivência dia a dia. Bom, se nós não temos mais, né, ou temos em menor proporção esse sentido que já seja compartilhado na família com as crianças, vai caber à escola ajudar as crianças a terem sentido, a verem sentido e a querer conhecer coisas diferentes e acreditar que essas coisas diferentes, as culturas diferentes, né, serão importantes, e é importante para ela. Então, o nosso acolhimento ao contexto e à cultura dessas crianças, eu penso que é o primeiro passo. O respeito à forma como ela vê sentido nas coisas é o segundo passo. Porque eu tenho que mobilizar, eu tenho que partir daquilo que faz sentido para ele, né? E Kathleen, né? Cadê você? Kathleen, esse é o nosso papel. E se você já faz esse papel, né, enquanto acadêmica, eu só tenho que parabenizá-la. Porque talvez a sua interação, o seu projeto, a sua proposta, seja a única possibilidade nesse momento que essas crianças estão tendo de ressignificar e buscar sentidos que ela ainda não descobriu. Tá? Mas esse é um papel importantíssimo e que, embora muitas vezes a gente não reconheça, é o papel da escola, passou a ser o papel da escola. Ok? Engatilhando sobre a importância da escola e a questão do significado, do sentido na vida da pessoa e da criança, uma pergunta do Giovanni Siqueira, da Filosofia. De acordo com a Unicef, cerca de 4,9 milhões entre jovens e crianças de 9 a 17 anos não tiveram acesso à internet durante a pandemia. Então, mais uma mazela escabrosa aí que a pandemia só escancarou. Ainda assim, avança para o Senado um projeto de lei, ele vai chamar da educação domiciliar, homeschooling, de que, portanto, a escola seria desnecessária, mas a educação seria trabalhada a partir da casa, da residência, da família. Nesse sentido, estaríamos caminhando para um retrocesso educacional, visto que, no contexto das desigualdades do Brasil, será acentuada uma educação elitista e até mesmo neopuritana, que exclui e segrega crianças e jovens do ambiente social pedagógico que são escolas. É isso? Como é que é o nome dele? Giovanni Siqueira, da Filosofia. Giovanni, na verdade, bom dia. Na verdade, nós já vivemos esse contexto, né? Deixando de lado a lei, né, que está tramitando, nós já vivemos o contexto de exclusão. A pandemia, ela só escancarou aquilo que estava encoberto e aquilo que nós, muitas vezes, nem buscamos conhecer. Essa segregação e esse índice, né, de não acesso a dados e a instrumentos midiáticos ficou tão escancarado, mas
na minha percepção, né, promoveu aquilo que parece ser indignação de um determinado grupo na sociedade, mas não mobilizou angústia, não mobilizou outras coisas para ação efetiva, politicamente falando, né? Ficou por isso mesmo. Então, desconstruir aquela ideia de que todos tinham acesso a celular, que todos tinham acesso a dados, né? Que pesquisas anteriores, que tantos por cento das famílias brasileiras tinham acesso a isso, tinham acesso àquilo, caiu por terra. Mas nós não vimos nenhum movimento para desconstruir essa realidade, mesmo durante os 2 anos. Então, os movimentos que tivemos foram muito pontuais, institucionais e não de política social, de fato, porque envolvia o acesso à educação, né? E não foi só na educação básica que nós vimos isso. Nós vivenciamos aqui na universidade. A imagem, né? Estou falando por mim, pelo menos. A imagem que eu tinha de que todo aluno tem um celular em mãos, né, foi desconstruída, que ter um celular não significa ter acesso a dados, não significa ter acesso a suportes que facilitariam ou que seriam barreiras, na ausência deles, para a continuidade no acesso ao ensino, né? Então, são realidades que foram escancaradas, mas que, socialmente, politicamente falando, nós não tivemos nenhuma mobilização. Agora, com relação a essa proposta, né, da educação familiar, eu penso, posso estar enganada, né, ela vai representar muito pouca diferença daquilo que a gente já vive hoje. Porque quem vai poder, né, se beneficiar desse tipo de educação? Em termos de exclusão, segregação, eu acho que ela não modifica. Não que eu considere que é uma proposta interessante e legítima, mas eu quero dizer que talvez ela não modifique o que a gente tem de realidade hoje, né? Porque aqueles que poderão ter o ensino dos seus filhos em casa são aqueles hoje, né, que têm as melhores condições na sociedade. São poucos, né? São poucos. A escola, ela vai ser sempre uma instituição necessária e importante. E a gente tem que brigar por isso. Tem que brigar por isso, né? Porque, na medida em que a educação familiar ela tende a ser adotada, nós temos que estar atentos para que a política pública de acesso e direito à educação ela não seja desconstruída. Porque hoje nós temos uma política efetivada de acesso à escola pública, um direito garantido, né? Precisamos avançar no que diz respeito a que tipo de direito deve estar garantido quando a criança tem acesso à educação básica, mas não podemos correr o risco de perdermos, inclusive, esse caminho já conquistado. Hoje nós temos a educação pública com sérios problemas em relação à responsabilidade do Estado, né? O Estado como o orientador e responsável pela educação no nosso país. E a gente pode ter retrocessos, podemos ter perdas daquilo que foi conquistado a duras penas. Então, a gente não pode estar desconectado do que está acontecendo por aí, né? Temos que estar um tanto que posicionados,
Não sei se consegui responder para você. Vou reunir aqui, estão várias perguntas chegando. Sinal de que a provocação sobre o pensar Coisa foi boa. juntar 3 alunos aqui, um aluno e 2 alunas. O Lucas dos Santos da Filosofia, tá? A Eduarda Baldani de Letras e a Josiane de Letras também. Letras, a Josiane está aqui, né? Cadê A Josiane está aqui. Josiane, A Eduarda, Lucas, Eduarda e o Lucas Santos da Filosofia. Ai, Perfeito. Vou tentar juntar aqui, temos vários, vamos tentar responder. Até que ponto o isolamento e a falta de contato pode atrapalhar o processo educativo? Então, o isolamento e a falta de contato e o problema da educação aí. Muitos dos alunos foram afetados emocionalmente pela pandemia. É a Eduarda, né? Sua opinião sobre a adaptação dos alunos após o isolamento, né? Porque essa ideia, na discussão dela aqui, essa situação emocional do pós-pandemia acaba resultando em baixos resultados acadêmicos. Então, o Lucas falando da questão da falta de contato e processo educativo, e a Eduarda falando da questão emocional, da saúde mental afetada em crianças, jovens, adolescentes e acadêmicos da universidade. E a Josiane coloca que a criança da pós-pandemia apresenta diversas dificuldades e atrasos pedagógicos e sociais. Né? Como pensar uma educação não tecnocrata que desafie sem ferir as crianças, né, já com essa situação toda, acho que a questão emocional e tudo mais, como reconstruir um senso de coletivo quando a própria vivência coletiva ela está afetada, né, ou se apresenta, se encontra de maneira problemática no mundo atual. Tá. Você vai me ajudando aí a reconstituir, tá? Vai. Então, vamos falar daquilo que eu entendo como consequência desse isolamento, né? Bom, foram diversas as consequências. Se nós pensarmos desde a educação básica até o ensino superior, né? Todos vocês aqui vivenciaram na pele. Nós vivenciamos na pele, né? A princípio, o processo de aprendizagem, né, em casa, com os suportes que tínhamos, tá? E na perspectiva do professor, né, o processo de ensino, também com o suporte que tínhamos, ele foi um desafio para todo mundo. Primeiro, né, porque nós sabemos, a pesquisa, né, há muito tempo já mostrou, cada um de nós aprende de uma forma diferente. Né? Então, tem aquele contexto de que alguns de nós somos mais visuais, outros são mais auditivos, e por aí afora. Só que a educação, como foi conduzida, né, mediada por um instrumento, né, como o computador, o celular, ela colocou todo mundo na mesma condição. Para os alunos, o enfrentamento da tela, né, foi muito difícil, muito difícil. Para os professores, a ausência, né, dos alunos na tela foi muito difícil. Eu era uma das professoras que eu dizia assim para os alunos: gente, eu não gravei a aula para vocês, eu estou aqui. Vocês podem, por favor, interagir comigo, abrir a telinha de vez em quando, para eu me sentir dialogando com alguém, por favor? Né? Então, foi muito complicado, muito difícil. E isso acarretou, é claro que, defasagem, lacunas, porque na medida em que, muitas vezes, o aluno não conseguia ter foco diante das aulas, né? Problemas emocionais, condições físicas. Nós nos deparamos muito, e eu estou falando aqui no nível universitário, mas isso a gente pode transpor lá para a educação básica também, né?
Condições físicas, o ambiente, muitas vezes, o aluno não tinha um ambiente apropriado, né? Um ambiente que ele pudesse estar ali focado para assistir às suas aulas. Quando se trata das crianças, não tinha quem, muitas vezes, acompanhasse, desse o suporte para essa interação das crianças dessa forma remota. Isso sem falar das crianças que nem tinham acesso remoto, né? Que dependiam de disponibilidade de atividades impressas a cada 15 dias. Então, o acompanhamento do professor e a interação, a ausência da interação dessa criança, foi extremamente difícil. Com certeza, desestimulou e distanciou as crianças naquilo que a gente vinha falando sobre o sentido que é a escola e a educação. Não tenho dúvida disso, né? Com relação à questão emocional, o quanto ela afeta o nosso processo de aprendizagem, né? Isso é extremamente relevante. As alunas de pedagogia têm aqui que me fortalecer nessa perspectiva. O desenvolvimento intelectual e cognitivo, ele ocorre de forma concomitante com o nosso desenvolvimento emocional. Então, o emocional e o afetivo implica diretamente no desenvolvimento cognitivo e intelectual. Se tiver um fiozinho desconectado, né, com certeza vai trazer dificuldades, vai trazer barreiras para o processo de aprendizagem e a construção que a gente espera ou que seria desejável para essas crianças. Então, não dá para dizer que nenhuma criança não foi afetada de forma negativa no seu processo de aprendizagem num contexto como esse. Todos passaram em maior ou menor grau. Os nossos meninos e meninas, né, em condições mais vulneráveis socialmente falando, esses tiveram o maior prejuízo. Esses tiveram o maior prejuízo. E como o processo educacional vai dar conta, né, de minimizar essas lacunas, essas defasagens, vai depender de um projeto de escola, né, um projeto coletivo, um projeto que vai partir do conhecimento da realidade e vai tomar um posicionamento de que nós não vamos dar continuidade daqui por diante, mas olhar para trás e identificar o que é que não foi desejável e o que é que esses meninos têm direito de, pelo menos, a escola tentar minimizar. Mas é um projeto de escola. Não é um projeto individual de professor, porque o projeto individual do professor não vai dar conta. Tem que ser um projeto de escola. E é um grande desafio, gente. Um grande desafio. Porque é 2 anos, né? 2 anos para dar continuidade à vida dessas crianças, em termos de direito de aprendizagem que elas têm. Beleza. Alguma coisa que vocês queiram ainda? Não sei se respondi, se fui assertiva no que vocês estavam pensando ou não. Juntar 4 perguntas aqui para a gente poder conseguir terminar e trabalhar todo mundo coletivo. Isso é pensar coletivo. Interessante, né? Nem é o pensar crítico, é o pensar, né? Isso. Juntando aqui perguntas. Começa pelo pensar. Aí ele pode se tornar crítico também, mas não vai ser crítico se não começar. Juntando a pergunta do Zé Antônio Boareto, Douglas, ambos da teologia.
Aqui, me desculpe, aqui é Tamara ou Tainara? Tamara, da licenciatura, letras em inglês, né? Letras português e inglês. E o João Gabriel da filosofia. Bacana a diversidade que a gente tem aqui. Boareto lembra, né, como desconstruir a apatia política na educação. Então, há uma discussão sobre a formação política. O Douglas fala sobre a questão do individualismo, que tem a ver com a pouca preocupação com a polis, né? Então ele vai dizer, é possível promover uma reflexão no âmbito educacional, numa realidade cada vez mais individualista, em que os influenciadores digitais são aqueles que dão a pauta das opiniões, né? E mais do que o conhecimento que já se produziu, ou seja, né, algo que se confronta com a discussão da escola como aquela que garante o conhecimento construído, né? Então, o individualismo, o papel dos influenciadores, a questão da desconstrução da apatia política pelo Boareto. A BNCC, Tamara, lembra a BNCC aqui, 2018, traz um significado lindo para a educação, porém, na sua opinião, você acha que deveríamos repensar esse modelo, onde há muita informação e pouca formação pessoal? Como faríamos? E o João Gabriel aqui, como ato pedagógico da minha consciência, pode ser resposta às angústias decorrentes da pandemia. Então, o primeiro bloco aqui é a questão do individualismo, o papel dos influenciadores e como a educação desconstrói a apatia política e a preocupação com o coletivo, né? E a outra, você acha que realmente a escola trabalha com muita informação, mas pouca formação pessoal? Tá. Nossa, uma diversidade de coisa, né? Exato. Mas vamos pensar no seguinte, a questão da apatia política. Esse, embora eu não tenha listado, mas é um dos grandes desafios no processo de formação de qualquer indivíduo e a partir de qualquer momento de vida. Não é só aqui quando chega na academia, não. Né? Nós precisamos, principalmente aqueles que escolheram, né, estar atuando enquanto professor, educador, formador, termos clareza disso. Nós precisamos trabalhar com essa perspectiva do rompimento da apatia política. Essa é a grande mazela da nossa sociedade, gente. É a renúncia de um posicionamento. É a renúncia de nos compreendermos enquanto elemento constitutivo de uma sociedade que precisa ser mais participativa, mais atuante, mais conscienciosa das suas necessidades e de quem deve provê-las. Isso também dá sentido à vida, né? Ao nosso papel. Então, trabalhar é um dos grandes desafios. Mas eu penso que é abrindo diálogo, é trabalhando sobre o contexto. Então, o material pedagógico que nós utilizamos, ele só vai fazer sentido quando nós conseguirmos alinhá-los, né, com o contexto social, com a vida real. E aí basta trazer a vida real, tendo como pano de fundo todos os fundamentos, que a gente consegue, de alguma forma, auxiliar o indivíduo a sair dessa apatia política. Né? Pelo menos eu costumo dizer, a não olhar para a vida e para as coisas a partir de um óculos com lente cor-de-rosa. Isso que eu falo com as meninas. Né? Vamos olhar para o mundo, tirar a lente de óculos cor-de-rosa, né? E vamos olhar para o mundo de outra maneira. Então, a apatia política é um grande desafio e é responsabilidade de todos nós, todos nós. Em qualquer aula, com qualquer conteúdo, com qualquer tema, a questão política está lá. E a gente tem que, de alguma maneira, fazer esse
link, né? Às vezes, o link está na nossa cabeça, enquanto docentes, por exemplo. Mas a gente precisa fazer provocações para que esses links sejam construídos também pelos alunos. Digo aqui e digo na educação básica, em qualquer momento. Tá? Não podemos subestimar, não, as capacidades das crianças pensarem sobre a sua realidade, ter posicionamentos com relação àquilo que elas vivem, enxergam, né, e vivenciam. A outra questão é a informação, que vai muito ao encontro dessa primeira parte da questão. Hoje nós vivemos num mundo, né, mediatizado e que é uma avalanche de informações, né? Tá muito hoje em questão a fake news, né? Se problematiza muito a questão da fake news. Ser político e sair da apatia política também é ter a capacidade de usufruir dessa avalanche de informações, mas não ficar na superficialidade de informações. E nós aqui temos que mobilizar para que as informações possam ser uma ponte para a construção de conhecimento. Porque, senão, não tem sentido ser e estar dentro da universidade, dentro da academia, porque o acesso às informações, ela se dá em qualquer lugar. Agora, como nós auxiliamos o aluno, o discente, a fazer a ponte entre informações, a realidade, né, e o conhecimento, esse é o nosso papel do cotidiano. Tá? A outra questão, deixa eu ver se eu lembro. A questão da perspectiva individualista, né, está posto, né, gente, há muito tempo que a gente precisa trabalhar contra isso, né? Trabalhar contra isso, porque senão vai, de novo, fazer o apelo àquilo que eu chamo de contraditório, né? Todo mundo deseja uma sociedade, deseja uma relação entre as pessoas, deseja a interação, né, num âmbito mais amplo. Todo mundo tem desejo. Mas o contrassenso está em que eu faço. Então, o individualismo, há muito tempo, é algo que a gente tem, de alguma forma, que combater. Ninguém se torna pessoas melhores, né? Dias melhores, sendo pessoas melhores, não é possível com uma perspectiva individualista. Então, isso deve ser premissa, tem que estar, né, como pano de fundo em todas as ações e todas as práticas, por mais difícil que seja, porque é ir na contramão do que está posto aí na sociedade, né? Na conquista de um trabalho, na conquista de tudo que a gente pode imaginar, está lá a marca do individualismo, da competição. Mas nós temos que remar um pouco, né, no sentido de mudar a direção. Se a gente não tratar disso também de forma diferente, e isso é nas práticas, não é só na fala e no discurso, porque só a fala e o discurso nem sempre tem o poder de mudar, de alterar uma realidade. A posição e o cotidiano, a forma como nós vivenciamos, fala muito mais forte do que discursos. Tá? E a outra questão da BNCC, se eu me lembro bem a pergunta, pode repetir para mim? Muita informação. Como passarmos de muita informação e pouca formação pessoal? Ah, tá. Eu tenho aqui as minhas
críticas à BNCC. Enquanto documento, enquanto normatização, eu considero extremamente importante o princípio de que, num país continental como o Brasil, as crianças devam ter os mesmos direitos de aprendizagem, né? Isso, para mim, é extremamente fundamental. Tá? E que, para isso, então, as crianças que estão no Sul, no Norte, no Centro, né, no Sudeste, as escolas tenham parâmetros, né, coerentes, eu acho super importante. Mas tenho as minhas dificuldades na forma como, né, e assim como em outros documentos normativos da educação brasileira, na forma como se prioriza a educação voltada para o individualismo e a competição no mercado de trabalho. Então, é para o sujeito se adequar a uma sociedade vigente hoje, competitiva, né, que cada vez mais tem visto suprimir os seus direitos trabalhistas. Tá? Então, você tem que ser inovador, tem que ser empreendedor desde muito cedo para sobreviver lá no mercado que já não oferece mais as condições de trabalho básicas, muitas vezes. Então, olha, para sobreviver melhor numa sociedade atual, você precisa ser criativo e inovador. O sujeito precisa ser criativo, precisa ser inovador, não é? Mas não é para se adaptar a condições sociais, políticas e econômicas que a gente vai aceitando, vai achando normal, vai achando natural, né? Poderia trazer aqui uma porção de coisas, vocês que são jovens, que vão entrar no campo, no mercado de trabalho, no campo profissional, né, vão enfrentar daqui para frente. Mas acho que podemos parar por aí. Nesse sentido, então, a BNCC, ela é importante, mas nós precisamos saber o que a gente faz com todo o discurso que o documento traz. Que competências, que habilidades, e como nós vamos trabalhar essas competências e habilidades. Igualmente, né, em qualquer condição contextual, escolar. Dá para ser assim? Não dá. Né? O que nós vamos priorizar? O que vai ser relevante? Então, nesse sentido, eu penso que um documento como esse também tem que ser visto com cuidado, também tem que ser pensado, refletido, também tem que ser discutido dentro de um projeto escolar. Adiantado da hora, vamos aí só falar, Luciano Liuge, da matemática, uma pergunta que vou passar para você, depois você pode conversar, Eliette, sobre a preocupação do pensador Luciano sobre a questão da matemática, muito bacana, depois conversa. E professora também, Terezinha, com várias perguntas, inclusive, do antigo na educação, que não nos serve mais, né, também perguntas importantes. O Luciano faz umas 2 ou 3 e a professora Terezinha também faz alguma, mas perguntas provocativas, só que adiantado da hora não vai possibilitar para a gente. Agradecimento especial, né, carinhoso para a professora doutora Eliette Aparecida de Godoy, pela brilhante conferência e pelo diálogo com a gente hoje nas perguntas e na condução dos questionamentos. Nos provocou, a gente aceitou a bola e fizemos gol juntos. Parabéns. E, finalizada essa sessão, convidamos a todos a saudarmos a conferencista com uma salva de palmas. Eu vou dar um mimo para você, querida. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, pela paciência, aqueles que puderam ficar até esse momento, né? E quero agradecer novamente o convite, Donizete, né? Gostaria que fosse isso levado
ao grupo, né, de Fé e Cultura, que para mim foi super importante, foi desafiador, foi inspirador e foi assim agradabilíssimo, tá? Então, quando eu recebo essas questões aqui, né, nós que estamos acostumados a participar de atividades como essa, a gente fica torcendo, vai aparecer alguma questão, algum comentário, pelo menos, né? Eu fiquei extremamente feliz com o carinho com que vocês me receberam. Muito obrigada, viu? Convidamos a palavra o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, professor Cônego José Luiz Araújo. Gostaria, então, de encerrar esse colóquio, reforçando os agradecimentos à professora Eliette, e também dizendo que o Núcleo de Fé e Cultura caminha junto com a universidade, no sentido de ajudá-la a cumprir a sua missão, não é? De educar de forma integral. E por isso nós procuramos realizar 2 colóquios por ano, né? Um a cada semestre, sendo que no primeiro semestre os temas são mais voltados para a campanha da fraternidade, mas sempre unidos aí com a missão da universidade, e no segundo semestre outros temas que fazem sempre a ligação entre fé e cultura, né? O importante é que esse colóquio, eu penso que ele se encerrou com chave de ouro, com esta palestra da professora Eliette, né? E a nossa missão e a nossa intenção também é de, como a senhora disse, renovar e inovar o conhecido, né, e o vivido, para continuarmos sempre melhorando cada vez mais a nossa educação. Queremos, sim, não só ter uma educação técnica, profissional, mas queremos ser e formar profissionais humanos e humanos profissionais, né? Queremos estar no mundo para deixar a nossa marca, né? Uma marca que é distinguida pela ética, pelo respeito, né? Pela capacidade de dialogar e pela solidariedade. Com certeza podemos dizer, professora, e a cada um aqui presente, que se soubermos absorver bem todas as coisas que foram apresentadas nesse colóquio, nós podemos dizer: nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Muito obrigado, viu? Eu gostaria, então, de dar a última palavra agradecendo a todos que colaboraram para tornar o colóquio possível. Especialmente os membros do Núcleo de Fé e Cultura, o setor de eventos, de modo especialíssimo a Jaqueline, que é o nosso braço direito para tudo, o pessoal do auditório, o pessoal do Departamento de Comunicação, Departamento de Serviços Gerais, Departamento de Compras, as intérpretes de Libras do ProAccess, os músicos do Centro de Cultura e Arte, os alunos de Filosofia e Teologia, que nos ajudaram na música hoje e também na recepção no auditório, e também aos conferencistas, não é? Em nome, então, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, eu relembro que, a partir de amanhã, todas as conferências serão colocadas no YouTube. E eu declaro, então, encerrado esse colóquio, Educação para o Humanismo Solidário, desejando que todos tenham um excelente dia. Muito obrigado.